Olá, meus amados, como estamos? Espero que estejam bem. Se não estiver, vamos ficar bem juntos. O tema de hoje é das perguntas que vocês que já me acompanham há algum tempo, principalmente quem já viu o meu depoimento em relação a como superei a depressão. Se você não viu, vá na aba vídeos, que é um relato assim bem profundo. Não foi fácil contar para vocês como foi superar essa depressão, que já faz muitos anos que aconteceu, mas acaba inspirando ou inspirou a maior parte dos meus seguidores aqui no canal ou nas outras mídias. Outro tema que vocês sempre perguntaram, eu nunca parei realmente para colocar a sequência e organizar para estar respondendo, é sobre crise de pânico, crise de ansiedade, tá? Então, eu fiz aqui um esqueminha para ir respondendo e falando sobre isso para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então vamos lá. Kátia, como começou na época quando você ficou doente a sua crise de pânico? O que é que desencadeou a sua crise de pânico? Eu sempre fui muito agitada, muito hiperativa, sempre tive que batalhar muito pelas minhas coisas, trabalhar demais. Nunca parei para tratar os meus medos, os meus traumas, e assim fui tocando a vida. E as coisas foram acontecendo, coisas ruins, e eu não parava, ficava naquele automático, a gente... Aqui a vida é assim, deve ser o caso de muitos de vocês aí. Beleza, tá desmoronando, mas eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as minhas coisas. A gente não tem por onde correr, não dá pra respirar e às vezes a gente não percebe que o corpo da gente tá gritando. Então, um dos primeiros sinais que eu senti era um pouco de tremedeira, palpitação, mas eu achava que era aquela coisinha de ansiedade normal de quem vai começar algo novo, de quem vai fazer algo novo, de quem está com medo de alguma coisa, e assim eu fui levando. A minha primeira crise, eu lembro assim que eu tava muito cansada e tendo que tomar muito café, muito energético, porque eu não tava aguentando, não tava dando conta de toda a demanda. Eu trabalhava no comércio muitas horas por dia, e eu lembro que eu senti um choque aqui atrás, um formigamento na mão, e subiu um gelo na barriga, uma tremedeira, eu comecei a suar frio. E foi tão forte que a minha boca ficou toda roxeada, aqui ficou tudo roxo, meus olhos ficaram vermelhos, o coração acelerou, e a sensação era de pânico, de que eu ia morrer, mas uma sensação horrorosa. Que eu lembro que eu tava com uma amiga, eu saí correndo, entrei de roupa e tudo, porque eu achei que eu tava tendo um AVC embaixo do chuveiro e ficava ali pulando, falei assim, ai meu Deus do céu, uma coisa assim horrorosa. Eu lembro que até chegaram a chamar, uma das primeiras, tiveram que ligar para o meu médico, minha amiga ligou até para emergência e acharam até que eu tinha cheirado cocaína, pra vocês terem ideia de como foi ruim. E aí, a partir disso, foi uma sequência do nada, às vezes eu tava deitada, dormindo, subia um negócio assim, dava um choque na cabeça e começava, essas crises eram horríveis, levavam uma média mais ou menos de 5 minutos. Comecei a ter dificuldade de entrar dentro do metrô, comecei a ter dificuldade de ficar em lugares fechados, vinha do nada, sem avisar mesmo. Tem alguma coisa que você pode dar como exemplo que ocasionou isso? Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa. Ah, sim. Piorou porque eu tava numa crise forte na época do meu casamento, que já nos separamos. E nessa mesma época eu tive que cuidar da mãe dele com câncer. E foi uma época muito ruim, tanto pra mim quanto pra ela, porque eu descobri traição, descobri um monte de coisa, vi fotos e eu estudava muito, foi uma decepção muito grande, e aí isso daí desencadeou bastante, mexeu bastante com o meu psicológico, e eu sofri bastante nos hospitais com a mãe dele. Então um monte de medos, um monte de incertezas, baixa estima, cansada, todos cansados, e isso acho que já foi me deprimindo. Como eu tive que reter, segurar, chegou uma hora que implodiu, né? Eu realmente surtei. Eu ia várias vezes pro hospital, gente. E era tão forte que chegava a dar alteração na minha pressão.
Demorou. Achei um monte de coisa, nossa, achei um monte de doença que não existiam, que depois de muito investigar descobrimos que era psicológico. Olha, pra vocês verem como que é difícil lidar com isso, né? Que mais? Ah, sim. Aí vocês perguntaram quais os sintomas, já expliquei. E aí vocês perguntaram pra mim a minha pior crise. A pior crise foi a primeira mesmo, depois eu tive várias outras constantes. Foram meses e meses com essas crises, até que eu não aguentei e procurei um especialista na área, no caso, para tratar isso, é um psiquiatra, tá? Adianta ferramentas, sim, ajudam, adianta sair para fazer uma atividade física, só que quando você desenvolveu esse tipo de distúrbio, você precisa tratar. Através desse tratamento, você pode fazer em conjunto uma terapia ou ferramentas que te ajudem a superar. Uma delas é o enfrentamento. Não vou entrar em detalhes, é só vocês pesquisarem. Crise de pânico, crise de ansiedade, síndrome de pânico, ferramenta, enfrentamento. Tem um nome um pouco mais dentro da área da psicologia, mas se vocês jogarem assim no YouTube, vocês já vão entender o que é. Medicamentos. Quando você passou a primeira vez no psiquiatra, quais foram os medicamentos que ele te receitou? Passou vários, e nada adiantava. Muitas das vezes essa jornada, nem sempre o profissional vai acertar a dosagem ou o medicamento, então vai ser sofrido, vai haver uma readaptação, mas chega uma hora que você tem que insistir. Eu tive que mudar inclusive de médico, porque não acertava, até que eu acertei e na época eu tratei com lamotrigina, 50 miligramas, era o que eu tomei durante um bom tempo. Quando estabilizei, foram diminuindo as dosagens e a gente agregando outros tipos de terapia. Uma das ferramentas que eu usava bem na hora da crise, eu levantava, pegava a água, ou pedia para alguém conversar comigo, no caso meu filho, eu ia até lá e falava para ele conversar comigo, andava, saía para fora, em volta de casa mesmo, ou então eu fazia contas, ou então eu parava e ficava assim, respirando bastante, inspirando, expirando e descrevendo as coisas e falando em voz alta. Por exemplo, eu falo assim, naquele pote eu tenho tal coisa, no meio da crise. Naquilo ali eu tenho tal coisa e tal coisa. Naquilo ali, tal, eu tenho isso. Ou então eu pegava e fazia chá. Eu ia fazer um chá para me acalmar. Eu tinha que me movimentar, eu tinha que fazer, porque se eu ficasse parada e deitada, aquele gelo, aquelas coisas demoravam muito mais para passar, porque é uma sensação horrorosa. Quem já teve sabe que é uma sensação horrível. Outras vezes eu fazia contas. Eu pegava uma lousa e ficava fazendo contas. Contas mesmo, sério. Ficava fazendo contas e respirando junto e pensando, ficava desenhando. Aí as crises passavam mais rápido. Fica aí a sugestão para vocês. Você pode fazer o 5, 4, 3, 2, 1, seria 5 itens que estão na minha frente. Aí eu fazia as contas, o chamate, o chatal não sei o que, o quadro de cerveja, não sei o que. 4 coisas que você mais ama. Aí eu falava pra mim, eu amo comer chocolate, e assim eu ia. 3 coisas que você ainda deseja realizar. Quero ser rica, quero isso, quero ter saúde. 2 coisas que você compraria com o seu dinheiro. Compraria tal coisa, viajaria, faria isso. E uma frase maravilhosa, uma lembrança impactante. Esse 5, 4, 3, 2, 1 me ajudava bastante. Fazer contas na lousa me ajudava bastante. Me movimentar é o que me ajudava a superar mais rápido as minhas crises, tá? Quanto tempo levou o seu tratamento? Levou uma média de 1 ano, só que depois de um tempo nós descobrimos que alguns medicamentos que continham para dor de cabeça, muita cafeína, tem medicamentos que a gente toma para dor que tem uma quantidade absurda de cafeína. Eu não posso tomar medicamentos para dor que tem cafeína, eu só posso tomar café misturado com leite, eu não posso tomar muito estimulante durante o dia, porque isso já é uma predisposição
para o meu tipo de perfil, por eu ser hiperativa, tá? Então, não é só em relação ao que te causa, mas também muitas das vezes relacionado ao tipo de perfil que você tem. Então, é uma coisa, vai encaixando na outra, por isso que é muito bacana ter um bom profissional na área para te ajudar a identificar isso. Kátia, os chás ajudam bastante, a homeopatia ajuda bastante? Ajuda. Passiflora, eu sempre comprava numa dosagem bem mais alta, porque é natural, né? Mas realmente te ajudava? Eram paliativos, me deixava um pouco mais tranquila, mas o que realmente me ajudou a ter um controle e me sentir muito mais calma foram as caminhadas, as atividades físicas. Então, quando eu percebi que eu estava um pouquinho mais de coragem de sair para as ruas, eu saía, dava uma volta só no quarteirão e fui de pouquinho. Então eu ia até a esquina e voltava, entrava dentro do metrô, entrava na cabine, começava a me sentir mal, saía, esperava passar, eu entrava novamente no metrô. Foi um processo gradativo de enfrentamento que me ajudou, porque se você toma um monte de medicamento e foge das situações, você vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir se curar, tá? Alguns medicamentos antidepressivos também realmente criavam esse estímulo. Não saberia te explicar, nem tá mais aqui, eu nem lembro, mas tinha alguns medicamentos que alguns dos psiquiatras me passavam e que me deixavam muito ruim. Só de tomar, a minha língua já começava a formigar e lá vinham as malditas crises de novo. Então, muitos medicamentos hoje, após muitos anos de autoconhecimento e de investigação, eu sei que também eu passo mal. Qualquer coisa que me estimule, muito açúcar, muito café, alguns medicamentos que contêm alta dosagem de cafeína, mesmo eu estando bem psicologicamente, pode desencadear também as minhas crises. Ritalina era um dos piores, como você sabe, eu tenho um déficit de atenção. A Ritalina era um dos piores medicamentos que me deixava mais ureta ainda. Aí depois nós passamos para o Venvance, que é bem mais caro, e mesmo assim ainda ele estimulava, me deixava malzona, mesmo eu já estando bem. Então eu fui cortando esses medicamentos devagar, não é do dia para noite, tem que ter muita paciência, mas tem cura. Obviamente que se apegar na sua fé, obviamente que fazer atividade física, obviamente que fazer um trabalho de meditação, yoga, respiração, pensar na homeopatia, na fitoterapia, vai te ajudar muito a melhorar. Tem muitas ferramentas no YouTube que te ajudam na hora dessa crise também. Tem uma ferramenta chamada Acalme-se. Pesquisa no YouTube que vocês vão encontrar. Eu na época eu até tentava, mas como ela era muito cheia de detalhes, então eu acabei dando uma adaptada, fazendo 5, 4, 3, 2, 1, porque na hora a gente tá num desespero tão grande, a gente não consegue raciocinar. Então tem que ser algo rápido e prático. Mas quando você chega nessa situação, precisa realmente de intervenção medicamentosa. Não tem jeito. Mas se você só é uma pessoa muito ansiosa, a atividade como aeróbico, que seria o seu caso, sim, yoga, alongamento, relaxamento, massagens, vão ajudar sim. Mas o que você precisa é realmente gastar energia, suar bastante quando for fazer uma atividade física. Mesmo nas caminhadas, quando você se sentir melhor, faça caminhadas que você perceba que você está se forçando. Coloca um foninho de ouvido, uma música bem legal, ou algum podcast de motivação, e vá prestando atenção nas placas. Uma coisa que me ajudava muito era olhar as placas dos carros, ficar falando em voz alta pra mim, olha esse carro aqui, olha a placa. Eu multiplicava 3 vezes 4 pelas placas e ficava raciocinando. Isso me ajudava a não achar que eu tava andando na rua e tava todo mundo olhando pra mim, ou que eu ia ser atropelada, porque é mais ou menos isso, a gente fica com a sensação de que algo horrível vai acontecer. Então, espero que de algum modo essas respostas e esse vídeo te dê alguma ideia, te assessore o que você deve fazer e quais os profissionais que você deve procurar. Então você precisa verificar se você tem esses sintomas parecidos com o meu, então você precisa marcar um psiquiatra. Pode estar conversando com ele também sobre o uso
No caso seria com psiquiatra, mas eu acho que geralmente é um nutrólogo, tá? O uso do GABA, da melatonina, de suplementos que fortaleçam aqueles neurônios do bem, que deixem eles mais ativos, porque o cérebro também precisa de suplementação, não é só daqui para baixo não, daqui para cima também precisa. Corte tudo quanto é tipo de energético, ou pelo menos diminua o máximo que você puder. Comece devagarzinho fazendo algumas caminhadas. Procure trabalhar o agora, as coisas que estão à sua volta, mesmo naqueles momentos péssimos de crise. Quanto mais você se fechar, mais demorado vai ser de você superar, tá bom? Beijo. Se vai funcionar para alguma coisa, vai te inspirar para alguma coisa, se você conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo para ele, dá um joinha, clique em seguir o canal. Semana que vem tem mais algumas coisas bem bacanas para vocês. Quero fazer uma retrospectiva geral de concursos que eu acredito que estão para acontecer e aqueles que eu acho que vocês devem deixar um pouquinho de lado, tá bom? Vou pegar um geral dos últimos vídeos, as perguntas que vocês deixaram. Quem quiser deixar pauta aqui, porque no próximo final de semana eu já vou deixar outro vídeo, eu vou pegando durante a semana e tento fazer um perguntas e respostas que eu sei que vocês gostam bastante para deixar para vocês no canal aqui, tá bom? Um beijo, espero que todos estejam bem. Que 2018 vai embora logo e que chegue 2019, porque a gente quer enfrentá-lo, quer ter uma sensação de renovo. Eu tô nessa vibe também. Tenho procurado cuidar mais da minha saúde, tenho procurado cuidar de algumas coisas que realmente estavam sendo necessárias. Estão vendo que eu tô até com um bronzezinho um pouquinho melhor. É base, tá bom? Mas tô com um bronzezinho um pouquinho melhor, com um brilhozinho um pouquinho. Tem hora que a gente tem que dar uma cortada nos excessos para ficar bem em todos os sentidos. Esse é o principal intuito do meu canal aí com vocês, tá bom? Começou a exagerar? Começou a ficar demais nas redes sociais? Começou a ficar escravo da vida dos outros? Reduza e procura organizar, viver um pouco mais aquilo que você tem. Mesmo que esteja passando por um monte de problemas e você queira fugir desses problemas, é preciso você parar. Você pode olhar as outras pessoas e se inspirar, mas se isso estiver te deixando para baixo, você precisa olhar um pouco mais para suas coisas para que você consiga encontrar uma solução ou força para suportar tudo isso. Nem sempre a força você vai encontrar em estar em tudo quanto é canais, nas mídias. Nem sempre você precisa ver o tipo de estímulo que você está criando aí para o teu coração, para a tua alma, para as tuas coisas. Se te dói, se te afeta, você precisa de um tempo só com você para você entender o que o teu corpo está te gritando, para você entender o que é que a vida quer de você, quais foram as escolhas erradas que você fez. Se você passar o tempo todo distraído com outras coisas, você vai estar mascarando aquilo que você precisa ver urgente para que realmente você escreva uma nova história em 2019, tá bom? Escuta essa velha senhorinha aqui. Braço forte de urso, Deus que abençoe a todos nós.